A paz que nós precisamos está em Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz. Então, povo de Deus, eu vou falar aqui, nessa tarde abençoada, a respeito da multiplicação de pães e peixes. Porque quando Deus, Ele quer, Deus Ele multiplica as bênçãos em nossas vidas. Quando Deus Ele quer, Ele nos abençoa. Glória a Deus. Então aqui vai dizer, João capítulo 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Tá vendo? Então, numerosa multidão seguia Jesus, porque via Jesus curando ali muitos enfermos, muitos doentes, via Jesus multiplicando os pães, os peixes, fazendo milagres, maravilhas, né? Então, começou uma multidão seguir ao Senhor Jesus por causa disso. Como está dizendo aqui, seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Tá vendo? Então, se levasse algum enfermo até Jesus, aquele enfermo era curado. Podia ser de lepra, podia ser de dores, de qualquer tipo de doença, Jesus curava. E aqui, povo de Deus, vai dizer, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Tá vendo? Jesus gostava de subir no monte, né? Jesus sempre orava no monte, ali, e ensinava até mesmo os discípulos no monte. E aqui diz, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Tá vendo? A Páscoa, que é a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus erguendo os olhos, Jesus ergueu os olhos, povo de Deus. Olha que forte. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Para lhes dar a comer. Mas dizia isso para o experimentar. Tá vendo? Jesus estava experimentando ali Filipe, né, dizendo onde compraremos pães, porque Jesus já sabia o milagre que ele ia fazer ali na vida daquele povo. Então, aqui vai dizer, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Tá vendo? Jesus sabia o que ele estava para fazer ali nas vidas daquelas grandes multidões. Você sabia que às vezes nós nem sabemos o que Jesus vai fazer na nossa vida, na nossa família, e Jesus já sabe? Jesus já sabe tudo o que ele vai fazer, o milagre, a cura, a bênção, a vitória, o livramento, a prosperidade, a paz. Jesus já sabe de tudo, pessoal. Aleluia. Quem crê? Jesus é realmente maravilhoso, né? Então, aqui está dizendo, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava
para fazer. Jesus já sabe o que vai fazer para te abençoar. Jesus já sabe a bênção que Ele vai nos entregar. Glória a Deus. Às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes a gente nem imagina. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, Ele já sabe de tudo. Glória a Deus. Então, Deus, Ele é maravilhoso, pessoal. Ele sabe de tudo antes mesmo de falarmos com Ele. Aleluia, receba aí a tua bênção. Olha, eu quero dizer com essa palavra aqui, debaixo dessa palavra aqui, que Jesus, Ele vai nos surpreender. Jesus, Ele vai surpreender a nossa família. No nome de Jesus eu creio, para a glória de Deus. Quem crê? Aleluia. E aqui vai dizer, ó, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Por que que o Filipe respondeu assim? Porque o Filipe sabia que era muita gente. E Jesus queria sustentar aquela muita gente. E aqui vai dizer, ó, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães. Tá vendo? Olha só. Informaram para Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Tá vendo? Mas isto que é para tanta gente, tá vendo? O que era 5 pães e 2 peixinhos para a grande multidão que estava ali? Não era absolutamente aos olhos humanos nada. Glória a Deus. Mas quem faz a multiplicação, quem faz o milagre, estava ali junto com aquela multidão. E quem é que faz a multiplicação? Quem é que faz o milagre? É Jesus. Eu quero dizer, de repente, você precisa resolver muitas coisas. E o que você tem para resolver não é o suficiente. Mas eu quero dizer para você, aquele que multiplica pães, aquele que multiplica peixes, aquele que faz um milagre, está contigo e está também comigo. Glória a Deus. E quem é? É Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então, você vai conseguir resolver. Não por causa de você, mas por causa de Jesus. Aleluia. Você vai conseguir, ainda que seja pouco. Aleluia, o que você tem, os recursos. Aleluia, ainda que seja pouco, ainda que pareça que é apenas um grão de areia em uma beira-mar, você vai conseguir resolver. Aleluia. Então, povo de Deus, aqui vai dizer, ó, olha só, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente, tá vendo? O que era 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Não era nada, pessoal. Aleluia. Glória a Deus. Então 5 pães e 2 peixinhos não era nada. Deus abençoe a África, povo da África, o povo de Deus, aleluia. Povo do Brasil também, glória a Deus. E aqui vai dizer, ó, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar
muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Tá vendo? Então, preste atenção, povo de Deus. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus faz ali o milagre da multiplicação para sustentar 5.000 homens. Como está dizendo aqui, ó. Olha só. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000 homens. Era quase 5.000 homens. Fora as mulheres, fora as crianças. Glória a Deus. É só um milagre de Deus mesmo. E aqui diz, ó, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Tá vendo? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças. Tá vendo? Ou seja, quando Jesus ele dá graças naqueles pães, ele está abençoando os pães. E distribuiu-os entre eles, entre aqueles quase 5.000 homens. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Tá vendo, povo de Deus? Então, Jesus sustentou todos. E ainda recolheu ali, muitos ainda que sobrou. Imagina aí comigo. Imagina aí 5 pães e 2 peixes. E imagina quase 5.000 homens. Era pouco ou não era? Era pouco. Mas era o suficiente para Jesus fazer o milagre. Porque quando entregamos o pouco nas mãos do Senhor Jesus, Ele multiplica em muito. E aonde estava faltando, aleluia, aí sobra. Glória a Deus. Eu quero dizer, essa palavra é profética. Aonde estava faltando, vai sobrar. Eita Deus poderoso. Aonde estava faltando, vai sobrar. Estava faltando saúde, vai sobrar saúde. Estava faltando força, vai sobrar força. Estava faltando pão, vai sobrar pão. Estava faltando comida, vai sobrar comida. Estava faltando água, vai sobrar água. O que estava faltando, vai sobrar. Estava faltando paz, vai sobrar paz na tua vida. Aleluia. Vai sobrar alegria. Imagina aí o que estava faltando aí, porque está chegando aí e vai sobrar. O milagre está chegando aí e está chegando aqui também. No nome do Senhor Jesus. Estava faltando bênção, vai sobrar bênção. Glória a Deus. Então, olha que interessante essa palavra. Olha que forte. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram. Tá vendo? Eu profetizo o milagre na vida da tua filha. Receba em nome de Jesus, porque você vai me procurar para testemunhar para a glória de Deus. Receba aí, toma posse, tá bom? Aleluia. Receba aí. Marli. Glória a Deus. Então, povo de Deus, é assim que Deus faz. É assim que o Senhor, Ele trabalha.
é aonde está faltando que Ele faz sobrar. Aleluia. Glória a Deus. Se prepare. Se prepare. E aqui vai dizer, assim pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Tá vendo? Ainda encheram 12 cestos. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Tá vendo? Depois que eles viram o sinal que Jesus fez, eles disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Tá vendo? Glória a Deus. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Tá vendo? Jesus gostava do monte, povo de Deus. Então ele já sabia que o povo queria proclamar ele a rei. Então Jesus se retirou ali e foi para o monte, sozinho. Glória a Deus, porque na verdade o povo ficou admirado com este grande sinal da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus fez. Aleluia. Quero dizer para você, vai haver uma multiplicação da parte do nosso Senhor Jesus na nossa vida. E eu quero ler aqui, povo de Deus, aonde vai dizer, Jesus anda por sobre o mar. Tá vendo? Jesus anda por sobre o mar. Peraí, deixa eu ler direito aqui. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro. E Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando, olha só, por sobre o mar, aproximando-se do barco. Então eles viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco. Imagina só, numa madrugada você vê alguém andar sobre o mar, né? Então os discípulos viram Jesus andar sobre o mar. E aqui diz, ó, e ficaram possuídos de temor. Tem uma parte que fala que eles pensavam que era o fantasma. Mas aqui vai dizer, ó, mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Tá vendo? Então, os discípulos ali, povo de Deus, eles ficaram assustados, preocupados e com medo. Porque viram, eles não sabiam que era Jesus que estava ali andando por sobre as águas. Então eles se assustaram, eles nunca tinham visto aquilo. Então era o normal pensar que era um fantasma, não é mesmo? Mas aqui vai dizer que Jesus se apresentou a eles. Aqui diz, ó, mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. E essa palavra é para nós.